Bom dia, hoje é dia 12 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João 14, versículo 21. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir, né? Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia, nessa manhã. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da, da manhã. Mas antes, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedras e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes e várias vezes o discípulo. Dos três discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da Igreja Antiga de que João, o discípulo do Senhor, é o autor deste Evangelho, que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, sabemos mais sobre João sobre qualquer outro autor dos Evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus seus filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito no Evangelho Sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelos pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que eles o chamam de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata duas ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão para estar com o Senhor na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor no cenáculo em Jerusalém, que os discípulos se encontraram na última vez e finalmente ele foi estar esperando de pé próximo à luz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até sua morte em idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. Com o conteúdo e a estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final dos primeiros séculos. Assunto e propósitos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os três escritores do Evangelho apresentam a vinda e as ações de Cristo resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. E é por isso que são chamados evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados nos evangelhos sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5, mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar.
Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso no capítulo 20, versículo 30 ao 31, e muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Verdadeiramente, Jesus fez na presença de seus discípulos, mas esses são escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Numa linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de apenas cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada de que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. O princípio era a palavra. A eterna preexistência do Filho de Deus é mencionada em João 8,58 e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala de alguns milagres do Senhor Jesus e João os chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem Jesus Cristo é ao mesmo tempo o Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente, e é por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração do Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 Páscoas em seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre os evangelhos de João e os evangelhos sinóticos. O caráter especial do evangelho de João se deve parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com o evangelho sinótico, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distintos, separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judeia. Isso ocorre antes do seu ministério na Galiléia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavença nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo de seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher sequer não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu, etc. Todos esses acontecimentos apontam o contraste entre os homens não pode superar, entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 14. Os discípulos e o Filho, o Pai e o Espírito Santo. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Deus não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constantemente concebida por Deus. E a gente tem mais uma frase. Presto o meu testemunho que não há alegria em todo este mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isso é o paraíso. Quantas harpas de ouro, as ruas como vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos podem ser muito bem desistir. Tudo isso contando como uma gota em um balde se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Agora vamos ler no nosso devocional da manhã. E me manifestarei a ele. João 14, versículo 21. O Senhor Jesus revela de forma especial ao seu povo. Mesmo que as Escrituras não declarem isso, há muitos filhos de Deus que poderiam testemunhar dessa verdade por sua própria existência.
Eles tiveram manifestações de seu Salvador, do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo de maneira tão peculiares que nenhuma mera leitura ou pregação poderia proporcionar. Nas biografias de santos eminentes, você encontrará muitos registros em que Jesus se agradou de uma forma muito especial em falar com suas almas e revelar as maravilhas de sua pessoa. Se entende suas almas mergulhadas em felicidade, eles julgavam estar no céu, mesmo que não estivessem sem lá de fato, estavam bem próximos desse limiar. Pois quando Jesus se manifesta ao seu povo, é o céu na terra, é o paraíso embrionário, é a felicidade iniciada. As manifestações especiais de Cristo exercem uma influência santa no coração do Cristo. O efeito será a humildade. Se um homem disser, eu recebi tais mensagens espirituais, eu sou um grande homem, ele nunca teve uma comunhão com Jesus, pois o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Ele não precisa se aproximar para conhecê-los e nunca fará nenhuma visita de amor. Outro efeito será a alegria, pois na presença de Deus há delícias perpétuas. A santidade certamente será consequência. Um homem que não tem santidade jamais terá essa manifestação. Alguns homens professam grandes coisas, mas não devem acreditar em qualquer um, a menos que vejam em suas obras corresponder ao que eles dizem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ele não concederá os seus favores aos ímpios. Ele não rejeitará um homem bom, nem respeitará um malfeitor. Então haverá três efeitos de estar próximo a Jesus: humildade, alegria e santidade. Que Deus os dê a você, cristão. Então é com isso que a gente finaliza o nosso devocional da manhã. Que a gente possa, no lugar que a gente esteja, emanar dessa humildade, essa alegria e essa santidade. Como eu falei no sermão, as pessoas vão conhecer Jesus através de você. Você é a Bíblia que muitos vão ler. A única, na verdade. Talvez muito, assim como Pedro veio através de André, e Pedro foi muito maior do que André no quesito de importância para a igreja, muitos, muitos Pedros podem passar por você. Então não ligue se você for um André, mas exale o perfume de Cristo. Então é com essa reflexão que eu finalizo o devocional da manhã. Às 18 horas nós temos o nosso sermão semanal de Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. E mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira, um bom início de semana e até!